Alguém aí duvida que nós estamos vivendo os últimos dias? Nós estamos vivendo hoje, para você ter uma ideia, três guerras, grandes guerras simultaneamente. Nós estamos com a guerra na Rússia, entre Ucrânia, nós estamos com a guerra no Sudão, você vê, estão evacuando todo aquele pedaço da África. Nós estamos com uma grande guerra agora entre Israel e Palestina, de novo, mais uma vez. Nós estamos falando de grandes guerras de proporções absurdas, fora a eminente guerra entre China e Taiwan e Coreia do Sul versus Coreia do Norte e Japão. Então nós estamos com 3 guerras absurdas acontecendo hoje e 2 pré-guerras. Você imagina se essas 5 guerras acontecem simultaneamente com os seus respectivos aliados? Nós temos aí uma guerra mundial. E hoje, dentro de uma guerra, não é uma guerra quente apenas mais de dar tiro. Primeiro que apertar o botão, meu irmão. Se você já assistiu o seriado Chernobyl sobre catástrofes nucleares, imagina você, a Rússia tem 8.000 bombas Kizar Bombs. O que é um Kizar Bombs? Ela é não sei quantas vezes mais potente que aquelas bombas, Little Boy, que caiu em Hiroshima, Nagasaki. Imagina, a Rússia ela tem uma Kizar Bomb que viaja 6.000 quilômetros, ela pode soltar essa bomba 6.000 quilômetros de onde ela estiver. 6.000 quilômetros, ela de dentro de Moscou solta essa bomba em Washington. Então nós estamos vivendo coisas eminentes dentro de situações geopolíticas. Agora, uma coisa que é importante nós mencionarmos é que a maioria dos pastores ou igrejas não pregam sobre o retorno de Cristo. A maioria deles não pregam porque não acham importante. Pregam porque talvez é profundo demais e é desgastante demais o ensino e o estudo sobre o retorno de Cristo. E não só isso, há uma divergência muito grande em linhas doutrinárias. Então, essa área da teologia, que é a área escatológica, veja, a Bíblia Sagrada é feita de 10 doutrinas, entendida de 3 maneiras. 10 doutrinas: teologia, cristologia, paracretologia. Depois vem angelologia, antropologia, depois vem ramartiologia, soterologia, e vai indo, por aí vai, até chegar às 10 doutrinas. Aí vem bibliologia, aí vem numerologia, aí vem escatologia, eclesiologia e escatologia. Escatologia é o ensino das últimas coisas. E esse ensino, ele está em toda a Bíblia. Toda a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, fala dos últimos dias. Noé profetizou os últimos dias. Balaão, lembra aquele profeta burro que falou com o burro profeta? Profetizou os últimos dias. Noé fala dos dias que seria destruído o dilúvio, mas também ele fala dos últimos dias. Você tem uma ideia sobre os últimos dias? Melquisedeque falou dos últimos dias. Então nós temos os profetas do Antigo Testamento, lá dos primórdios, que profetizaram as últimas coisas. Dias assombrosos, dias que viriam para colocar em xeque toda a segurança do mundo. Então é um fato, olhe bem para mim, é um fato irrefutável que nós estamos há algumas décadas do retorno de Cristo. E se nós estamos algumas décadas do retorno de Cristo, nós estamos algumas décadas também da revelação do anticristo. Quem é o anticristo? É aquele que virá para confundir o povo de Deus, para também tentar reunir as nações em uma religião global, ou a religião única em torno de si, e se proclamará Deus. Agora, existe uma discussão evidente, uma discussão se a igreja vai passar ou não pela tribulação. Tem até um filme no cinema agora chamado Deixados para Trás, falando daqueles que ficam para trás, no caso, na tribulação. E existe essa discussão, eu acho, apesar da nossa igreja crer que a igreja não passa pela tribulação, ter uma linha escatológica divergente, eu acho que essa discussão é a menos relevante de todas. E te explico. Tem aqueles que acreditam que a igreja é arrebatada antes do anticristo se manifestar. E aí nesse arrebatamento a igreja sobe, ela não passa pela grande tribulação, porque ela não recebe a marca da besta, porque quando se recebe a marca da besta não pode comprar,
nem vender, então a pessoa vai passar fome, não vai ter nem como comprar pasta de dente. Pensa só, vai calculando, não pode comprar nada, nem vender nada. Então, há aqueles que acreditam que a igreja não passa pela tribulação, e ela é arrebatada uma semana antes da grande tribulação, e há aqueles que acreditam que a igreja passa pela metade da tribulação, e ela é arrebatada 3 anos e meio do início da tribulação. E há aqueles que acreditam que a igreja passa por todo o período de tribulação, mas é livre durante a tribulação. E ao final dos 7 anos, quando Jesus retornar, essa igreja então é livre totalmente da ira, juntamente com os judeus. No que nós acreditamos, nossa comunidade, de forma humilde, se você crê diferente, você está livre para crer diferente. O que separa a gente dos demais, ou os demais da gente, é apenas 7 anos, que quer dizer nada. 7 anos não quer dizer nada. Então você tem que estar o quê? Você tem que estar o quê? Preparado. Quem está pronto para ser arrebatado hoje, está pronto para passar por qualquer tribulação, meu filho. Agora, o contrário pode não ser verdadeiro. O que você tem que estar pronto é para ser arrebatado a qualquer hora. Jesus vai voltar. Todo mundo declara e todo mundo concorda que Jesus está prestes a voltar. E eu gostaria hoje de mostrar para você aqui, a partir de Apocalipse capítulo 1, versículo 7, algumas coisas que vão acontecer antes do retorno de Cristo. E eu vou ser simples, fazer uma rememorização dessas coisas, ser exatamente simples, provando para você dentro da Bíblia que, se essas coisas estiverem acontecendo antes, hoje, porque essas coisas, de acordo com a Bíblia, iriam acontecer antes do retorno de Cristo, segundos, milésimos de segundos, minutos, dias ou até anos antes do retorno de Cristo. Se essas coisas estivessem acontecendo antes do retorno de Cristo, nós estaríamos dentro de cumprimentos proféticos. Então a minha mensagem, ela não tem profundidade daquilo que você vai aprender de novo, mas ela vai provar a você que nós estamos vivendo coisas que a Bíblia prometeu que iríamos viver antes do retorno de Cristo. Vamos começar com Apocalipse 1, no versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente assim será. Amém. Senhor, fale conosco, fale com a igreja, fale aos nossos corações. Que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito Santo falando aos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui nessa manhã é a importância da vigilância. Uma das coisas que mais tem me assustado nos nossos dias é que o povo parou de vigiar. Eis a palavra que Jesus mais dizia: vigiai, pois não sabeis a hora que virá o vosso Senhor. A palavra vigiar aqui é a palavra fique em constante alerta. Por isso que Jesus também vos denomina como o ladrão da noite. Esses dias minha filha estava brincando de fazer podcast. E ela pegou o livro que eu tenho, chama O Ladrão da Noite. Aí ela parou e falou assim: por que aqui tem um ladrão da noite? Esse ladrão da noite é mau, gente. E não sei o que. Eu falei: não é não. Eu falei: desgrava esse podcast aí que você gravou aí. O ladrão da noite não é mau não. Mas como não, se ele é um ladrão? Eu falei: quando Jesus diz que ele é o ladrão da noite, está falando que ele vem sem aviso prévio, que ele vem sem avisar. Ele vem como um ladrão da noite. E no próprio texto de Jesus ele diz o seguinte: se a família estiver aguardando o ladrão, sabendo a hora que ele vem, ela ficaria à espreita. Como você não sabe a hora que o ladrão vem, você tem que estar à espreita sempre. Se tem uma coisa que a igreja de Jesus perdeu hoje, foi a vigilância. Foi o discernimento de saber que não se pode brincar com as profecias. Gente, preste muita atenção, nós estamos vivendo os dias do retorno de Cristo. Nossa geração verá o retorno de Cristo.
Está aqui o meu sobrinho que é de colo, minha filha que tem 8 anos. Eu não posso afirmar quando Jesus vem, quando Ele volta. Mas eu acredito. E eu posso estar errado. Se eu tiver errado, irmão, se eu não tiver errado, você não vai me cobrar. Tenho certeza que você vai ficar feliz de eu não ter estado errado, que a minha filha e essas crianças aqui não chegam a casar. Eu acho muito difícil, eu vou te mostrar aqui dentro das profecias, por que eu acho muito difícil essas crianças de hoje chegarem a casar. Porque Jesus volta antes. E eu vou te mostrar aqui na Bíblia, de um tempo para cá houve um aceleramento profético absurdo. Escute o que eu vou te dizer. Em 5 anos, o mundo que você conhece hoje será completamente mudado. E eu estou falando de ideologia, de leis que foram aprovadas. Então será um mundo completamente diferente. Agora na Bahia foi declarado que é crime de intolerância dizer Jesus quer mudar sua vida. Eu estou falando do Brasil. Na Bahia você falar para alguém, Jesus te ama, é intolerância. Falar, Jesus quer mudar você, é intolerância, é crime. Foi lá e declarou. Esses dias prenderam um pastor lá porque ele começou a expulsar demônio e chamou um demônio de demônio. Quem viu isso? Falei, gente, é só o que eu faço no podcast. Eu peguei e comecei a fazer uma lista dos meus podcasts e falei para a minha família, vocês estão preparados para revezar? Porque a hora que eu for preso por tanto falar de demônio em livro, a maioria dos meus livros, vocês podem preparar para me revezar, para me buscar na cadeia. Porque só o que eu mais faço é expulsar demônio. Estou só 25 anos nesse negócio de expulsar demônio. Agora não pode chamar demônio, não pode chamar de aquilo. Porque o YouTube vem e derruba. Por enquanto eles derrubam e mandam tirar. Mas já estão começando a aprender. Você acha que nós estamos vivendo o quê? Você acha que o mundo realmente se resume entre começar a semana, segundou, trabalhar, voltar para casa, dormir, depois trabalhar, voltar para casa, dormir? Tem coisas seríssimas, proféticas acontecendo à nossa volta. Nós precisamos despertar para os acontecimentos proféticos. Nós precisamos ficar em alertas e vigilantes. Você precisa tomar cuidado aonde você tem segurança espiritual com a pregação da verdade. Me assusta ver pastores. Eu abro ali às vezes a internet e vejo como é que foi o culto ao vivo de tal igreja. Vou ver, ninguém sequer menciona a volta de Jesus. Gente, Jesus está voltando, arrependam-se, voltem-se à prática da oração, busque o Espírito Santo, santifique. Você não ouve mais essas palavras. Está certo que o povo precisa de ânimo, tá, mas voltaram-se somente para o ego, o autoajuda, fazer a pessoa só ela se sentir melhor. Esqueceram-se da verdade. Então o objetivo do sermão aqui hoje é analisarmos 8 sinais bíblicos que indicam a proximidade da segunda vinda de Cristo. Preste muita atenção. Esses 8 sinais aqui que eu vou apontar para você dentro da Bíblia, eles são precedentes ao retorno de Cristo. Mas precedentes no sentido de que, quando isso estiver acontecendo, já é tempo da sua volta. Significa que o que eu vou ler aqui agora, a partir de então, são 8 sinais que comprovam que nós estamos em dias que precedem o retorno de Cristo, caminhando por páginas da Bíblia. E aí a pergunta que todo mundo fazia no passado: e você, está preparado? Deixa eu te dar um dado importante sobre estar preparado aqui agora. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, com 1000 pessoas, que basicamente a pesquisa foi feita assim, ó. A cada 1000 pessoas que não estão prontas para
o final da sua vida, aquilo que elas estão sendo hoje, elas vão ser ao morrer. Em outras palavras, se você não estiver preparado hoje para o retorno de Cristo, isso foi feito uma perspectiva, com toda certeza você não estará pronto para o retorno de Cristo quando Ele estiver. Porque raramente as pessoas mudam seus costumes e hábitos. De cada 1.000 pessoas, quase 1.000 pessoas não mudavam os hábitos ao final da sua vida. Significa que, se você não começar a criar um estilo de vida de vigilância, de estar pronto ou preparado hoje para o retorno de Cristo, você pode estar ficando. Pensa no que eu estou lhe dizendo. Você tem que estar pronto agora, vigilante hoje, vigilante amanhã. Ele pode voltar hoje. Jesus pode voltar essa semana. Jesus pode voltar agora. É num abrir e no piscar de olhos. Pisca os olhos, obrigado. Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Então temos que destacar a importância da vigilância. Em segundo lugar, a importância de viver uma vida de retidão. Mas vamos lá entender aqui os sinais do retorno de Cristo. Os sinais, isso aqui que eu vou falar acontecerá antes do retorno de Cristo. Primeira coisa, a proliferação da violência e da maldade. Mateus 24, versículo 12. A Bíblia Sagrada nos indica que antes do retorno de Cristo, a violência e a maldade iria se multiplicar. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Presta atenção. Esse texto aqui, o amor se esfriará, é diferente da palavra o amor de muitos se esfriará. A Bíblia também usa o termo amor da igreja se esfriará, que é o amor fervor espiritual, e o amor do próximo, próximo para com o próximo se esfriará. Esses dias fizeram uma pesquisa alarmante, muito triste por aí. A pesquisa indicava o seguinte, um rapazinho saiu na rua falando assim, olha, nós queremos aqui fazer uma pesquisa para salvar as araras. Alguém viu essa pesquisa? Não. E todo mundo respondendo, você é a favor de salvar a arara? Você é a favor? Todo mundo, a favor, a favor. Lá embaixo, você pode responder também a última pergunta? Você é a favor de salvar uma criança no ventre? As mesmas pessoas que responderam por salvar as araras, disseram que não era a favor, eram contra, que eram contra, ou era a favor do aborto. Sabe o que é isso? O amor se esfriando. Eu não sei por que eu tenho que escolher entre criança e um cachorro. Não precisa escolher. Você tem que amar, e a Bíblia também diz que é pecado tratar mal os animais, mas não dá para comparar, gente. Os defensores das tartarugas, os defensores das baleias, os defensores dos animais, a mulher lá que foi contra tomar lá a capivara do rapazinho, quando você vai no Instagram dela, ela é contra, ela é a favor do aborto, contra a vida. Isso é aumento da maldade. Olha a crescente violência, crimes, a imoralidade na sociedade. Esses são indícios sociais que nós estamos. Olha o que diz o texto. Quando Jesus pega em Mateus 24 e 12, ele diz que a violência e a maldade iria aumentar. Ele está falando, esses são dias que precedem a volta do Senhor. Sempre houve violência e maldade, mas Deus nunca permitiu. Quando teve em Sodoma e Gomorra, Ele destruiu Sodoma e Gomorra. Quando teve no dilúvio, Ele mandou o dilúvio. Agora, se Deus não fizer alguma coisa com essa geração, Ele teria que pedir perdão para o povo do dilúvio. Porque essa geração já aumentou a iniquidade em níveis muito mais alarmantes. A maldade
se tivéssemos um medidor de maldade e de iniquidade nesse tempo e nos tempos pré-diluvianos, em que níveis sairíamos desses nossos dias? É muito importante você saber que é nessa hora que o crente se torna uma contradição para o mundo. É nessa hora que nós destacamos o nosso viver reto, o nosso viver diário, o nosso viver correto. É nessa hora que nós somos diferentes, dentro de um mundo cheio de corrupção e maldade, como de acordo, disse o texto de Mateus 24:12, o aumento da criminalidade, o aumento da maldade e o aumento da violência. Segundo sinal que precederia o retorno de Cristo, olha que interessante, o aumento das catástrofes naturais. Lucas 21:11, sempre você vai encontrar alguém dizendo, sempre houve terremoto. Olha lá, vamos ler em vários lugares, e haverá em muitos lugares, presta atenção na palavra muitos lugares. Deixe-me te explicar uma coisa, os sismologistas, ou o histórico da terra com terremotos, ele é de apenas 500 anos. A Bíblia relata terremoto, por exemplo, no dia do rei, no dia de Uzá. A Bíblia relata terremotos em alguns outros lugares, mas terremotos medindo 9 graus na escala Richter. O que é um grau? Veja, você tem a placa tectônica e ela fica mexendo, ela fica balançando. Dependendo do tanto que ela mexe, é o grau dela que ela mexeu. Então, há alguns lugares que estão em cima de placas tectônicas. Alguém disse que não tem terremoto no Brasil, porque ele não está em cima de uma placa tectônica. Isso agora está constatado declaradamente pelos sismológicos que os terremotos não acontecem somente em cima de uma placa tectônica. Não. Nós tivemos no ano passado um terremoto medindo 4,8 graus na escala Richter no Acre. Então, se você já ouviu falar da falha de San Andreas em Los Angeles, você vai perceber que a qualquer momento eles estão lá, os prédios. Gente, a coisa mais esquisita, você vai no Japão, os prédios têm que ter amortecedores. A cada 20 anos eles têm que ser derrubados e reconstruídos, porque eles têm prazo de validade para aguentar os terremotos. Tem terremoto todo dia. Você conversa com um pastor lá no Japão e ele fala assim, você viu o terremoto hoje? Eu falei, o quê? Você está dormindo, a cama está balançando assim. O profeta Isaías disse que nos últimos dias, dias que precederiam o retorno de Cristo, a terra iria dançar, oscilar, balançar, feito um bêbado. Olhe à sua volta e veja, se nós não estamos dentro de cumprimentos proféticos, e haverá terremotos em vários lugares, leia a palavra ali, epidemias horríveis, e devastadora falta de alimentos. Eu acabei de mostrar para você o tanto de alimentos e medicamentos que a gente ajuda entregando na Ucrânia. Na Inglaterra, nós tivemos na Inglaterra, em janeiro, você sai correndo no mercado para comprar uma coisa de manhã, se você for à tarde, você não acha mais para comprar. As prateleiras estão tudo vazias. Nos Estados Unidos está assim também. Se você quer comprar alguma coisa, você que vá no mercado, ou seja, lá no mercadinho, de manhã. À tarde já não tem mais. Ah, mas no Brasil não está assim. O Brasil é uma fazenda gigante, gente. Ele vive um contexto diferente em alguns aspectos, mas nós já temos no mundo uma falta de alimentos, uma escassez terrível. Olhe, esses textos aqui são muito claros. Haverá terremotos em vários lugares, epidemias horríveis e devastadora falta de alimento. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Vocês viram aí?
E luz aparece daqui a acolá no céu, ninguém explica. E sinal no céu aparece daqui a acolá e ninguém não explica. Ninguém sabe, e luz e sinal, tudo isso a Bíblia diz que são feitos para como sinais. O céu, presta atenção, o céu e Israel é o relógio de Deus. Deus fez a lua e o sol, e Israel, para anunciar, o céu proclama a Deus. Os sinais estão em Israel. Todo dia Israel tem que estar no noticiário, porque ele serve como um mensageiro para as nações do retorno do Messias. Olha os desastres naturais, as enchentes, furacões, tsunamis. A Bíblia fala dessas tsunamis. A Bíblia fala desses terremotos. É muito importante você estar preparado, porque essas coisas acontecerão antes do retorno de Cristo. E à medida que eu estou falando, eu quero que você pare para pensar. Nós já estamos vivendo isso. Estamos ou não? Responda para mim. Então tira da sua cabeça. Existe uma coisa de criança dentro da cabeça das pessoas que o diabo vem e diz o seguinte: isso sempre aconteceu. Nossa, você parece tão velho para falar isso, né? Como se nós tivéssemos 500 anos, 1000 anos de idade para falar isso sempre aconteceu. Nós estamos falando que nos últimos dias essas coisas iriam aumentar. Jesus está falando que iriam aumentar. Por isso que é importante ressaltar a necessidade de estarmos preparados espiritualmente, e mais que isso, mentalmente. Por isso, quando a gente chama a igreja para oração, quando a gente chama a igreja para buscar o Senhor, olha o que diz a Bíblia: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A porta é estreita, mas ainda está aberta, gente. A palavra buscar aqui é a palavra buscar com reverência, diligente e com orações e jejuns. Por isso que eu insistentemente tenho pregado: quem não estiver de oração nos próximos anos não vai ficar de pé. E quanto mais séria for a igreja, mais vazia ela vai ficar. Eu vou dizer de novo. As pessoas hoje querem estar em algum lugar religioso por causa da culpa. Mas elas não querem que você diga a elas como elas têm que ser com a vida delas. Antigamente você pregava contra pecado, as pessoas mudavam de vida, hoje mudam de igreja. Quanto mais evidente forem ficando as profecias e o retorno de Cristo, mais teremos um desviar e um falta de congregar. E deixe-me te falar, sabe como o diabo põe as pessoas sem igreja, sem elas perceberem? Não vão encontrando lugar, porque veja, vai pegando uma mania, um costume. E sabe por que os filhos daqui um pouco não querem ir mais na igreja? Porque viram o pai trocando tanta igreja, que perceberam que isso não é tão importante. O que é mais importante é você estar bem espiritualmente, confiando em Deus, em meio a esses eventos. A Bíblia diz: não fica ansioso, não fica alarmado. A palavra alarmado aqui é assustado, com a terrível apostasia, com a terrível tribulação que se aponta contra a igreja do Senhor. Você tem que ficar confiando nas promessas de Deus, lembrando da palavra de Deus e pregando essas palavras para você. Dia após dia, pregue a Bíblia para você mesmo. Porque quando você não tiver nada onde segurar, você vai se segurar onde?
Porque vai chegar um dia que não vai poder ter portas abertas mais. E aqueles que não tiverem o costume de buscar a Deus em casa, estão perdidos. Nós vivemos ali uma epidemia, lembra? Durante a pandemia, a gente dizia, agora o povo vai tudo orar em casa. Não foi nada. Foi viciado em série. Foi viciados em YouTube, viciados em YouTubers. Em vez de fazerem seus cultos familiares, ficaram mais ainda viciados na televisão. Terceiro sinal, apostasia e o engano religioso. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses 2 e 3, não vos deixei enganar alguma coisa por ninguém. Presta atenção, antes daquele dia, o dia do retorno de Cristo, virá apostasia. Isso aqui que é terrível, ó. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. E então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Deixa esse texto congelado aqui, Tiago. O anticristo nasce de dentro dos desviados. Ele é o pastor do desviado. Porque ele vai fazer milagres e maravilhas. Ele será um avivalista. E uma das grandes características do anticristo é arrebanhar aqueles que se dizem decepcionados com a igreja, que não querem mais saber de igreja, não querem mais saber de pastor, não querem mais saber de congregar. A palavra apostasia, que é o abandono da verdade, propositadamente ou involuntariamente. Se alguém te levar à apostasia, você apostatou. Se você for de propósito à apostasia, você também apostatou. O texto está deixando claro que uma das características, ou talvez a principal característica que precede o retorno de Cristo é o número muito grande de desigrejados. O escritor de Hebreus deixa isso tão claro: não deixe de congregar, ainda mais quando se aproxima o retorno de Cristo. O que o escritor de Hebreus está falando? Ele está fazendo menção a esse texto. É perigosíssimo abandonar sua congregação, porque se você apostatar, o anticristo será revelado e você vai crer na mentira, pensando ele ser um verdadeiro. Porque dentro da apostasia você fica sem um padrão da verdade. E o anticristo, ele vem com todo o espírito de engano, mentira, que se possível, enganaria até mesmo os escolhidos. Só não é possível porque o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, João 14, versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O Espírito Santo é a luz da consciência do homem, ele está aqui dentro. Esse Espírito Santo não deixa eu e você acreditarmos na mentira. Ele vem lá e fala, tem alguma coisa nisso aí que não está certo. Meu querido irmão, se tem uma coisa que você deve se preocupar nos dias de hoje é segurança. Você na sua casa cuida com a segurança da sua casa? Cuida ou não? Cuida ou não? De alguma forma você blinda. Você não anda de noite por aí com a janela do carro aberta. Toma cuidado nos sinais de trânsito que você para. Toma cuidado a hora que sai à noite. Você que toma cuidado com a segurança. Agora você cuida com a segurança espiritual sua e da sua família? Porque existe uma importância muito grande com aqueles que lhe pregam. Quem é que você ouve? Mas como que eu sei quem é o certo, quem é o errado? É só saber, pelo fruto conhece a árvore. É ver o que sai da boca deles. Não se pode sair água boa de uma fonte amarga.
o coração, a boca fala o que o coração está cheio. Segurança espiritual hoje é tudo. Por isso que Jesus diz: e surgirão falsos profetas. Existem mais falsos profetas por metro quadrado hoje em dia do que crente. Mas cuidado, falso profeta não é só falso pregador, não. Falso profeta também é falso crente. Porque a palavra profeta aqui é mensageiro, todo mundo aqui é mensageiro. Se você não dá um bom testemunho, você também é um falso profeta. Olhando por essa ótica, há mais falso profeta ouvindo a pregação do que falso profeta pregando. É muito importante nessa hora, nós temos um donzinho, que ele só serve para uma coisa, esse dom, dentro dos 9 dons, um pêndulo. Imagina um pêndulo e põe alguma coisa dentro desse pêndulo. São 9 dons na Bíblia, dividido em 3 categorias, cada categoria 3 dons. Primeira categoria de dons, dons da fé, de cura, milagres, chamado dons de poder. Coloca dentro do pêndulo aqui. Segunda categoria, dons de revelação. Dons, revelação não é um dom, são dons. Aí vem palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e tem um pêndulo chamado discernimento. Terceira categoria dos outros demais dons, são dons de elocução. São 9 dons, lembra? 3 dons. Em cada categoria, 3 categorias. Dons de elocução são dons relacionados à fala. Aí você vai ter ali, falar em línguas, interpretação de línguas e profecia. Só tem um dom que só serve para uma coisa. Ele é o balizador de todos os outros dons. Sem esse dom, você não sabe o que é um verdadeiro dom. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Ele é o juiz de todos os outros dons. Discernimento. Sem discernimento, você está perdido. Quando a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, a palavra conhecimento ali é falta de discernimento. As pessoas hoje seguem qualquer um. Não quer saber se o camarada está no 15º, 8º, 3º, 4º, 2º casamento. Por quê? Elas seguem pastores segundo a sua imagem e semelhança. Gostei daquele pastor. É porque ele prega o que você se vê nele. Então a pessoa não consegue ser fiel à esposa, ela vê um pastor ali levando a vida meio distraída, que não confronta, e fala: esse não é bom, esse pastor, que é isso aí? Ó? Ele não deixa a gente culpado, porque tudo agora está em nome do não, eu tenho que ser feliz, então eu posso deixar minha família, posso deixar meu casamento, e etc, etc, etc. E o povo vai. É lamentável, dentro desse texto de apostasia, engano religioso, dentro desse texto de falsos profetas, a importância de conhecer as Escrituras e discernir verdade de mentira. A Bíblia diz: não creais em toda pregação, mas coloque à prova. Como é que você põe uma pregação à prova? Ela é bíblica, ela é citável, ela é referente, ela é cheia de referências. O que esse pastor está te ensinando agora, melhor ou pior a você? Faz você pensar no seu futuro, faz você pensar na sua vida com Deus, ou faz você ficar mais distraído, cantando aquele hino da harpa: deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso é a cara do Brasil, essa música mesmo, né, gente? É tipo assim: deixa acontecer. Quarto sinal:
conflito no Oriente Médio e o papel de Israel. Zacarias 12, versículo 3. Vocês estão acompanhando o conflito? Quer dizer, nunca parou, né? Naquele dia farei de Jerusalém. Presta atenção. O texto diz que, precedente ao retorno de Cristo, Jerusalém seria uma pedra pesada para todos os povos. O mundo iria para olhar para Israel e dizer: o que a gente faz com esse povo? É somente o que vemos hoje. Todos os que tentarem movê-la serão gravemente feridos. Todas as nações da terra se reunirão contra Israel. Você vai ver a hora que Gog e Magog se virar contra Israel. Aí eu sugiro você ouvir uma mensagem minha no YouTube chamada Gog e Magog. Gog é uma região, Magog é o príncipe da região. Líder de Meseque, Tubal e de Rosh. Rosh é a palavra para Rússia, que está ali na Bíblia, rocha. É as terras de Magog. Quando se voltar para Israel, meu irmão, está ali do ladinho, aí você vai ver. A Bíblia fala de 200 milhões de soldados marchando contra Israel num Gog e Magog. Olha o que diz o texto. O conflito ali, veja, antes do dia do Senhor, a Bíblia prometeu em uma profecia um conflito no Oriente Médio envolvendo Israel. O que é que você está esperando para você lembrar dessas profecias que eu estou pregando a você? Que elas iriam acontecer antes do retorno de Cristo. Como eu te disse, a minha ideia não é te ensinar nenhum conteúdo teológico, é apenas relembrar a você termos proféticos. A minha ideia é fazer você ir lá para a Bíblia, examinar você mesmo os textos, mostrando que nós estamos vivendo dias que precedem o retorno de Cristo. Gente, isso não é uma péssima notícia. Eu queria que fosse hoje. Quem queria que fosse hoje? Eu queria que fosse agora. Meu Deus. Já imaginou se Jesus voltasse hoje, no Dia das Mães? Eu iria ver minha mãe hoje, no Dia das Mães. Já imaginou? Já imaginou se Jesus voltasse agora? Agora, qual é o seu nível de anseio pelo retorno do Senhor? Qual o seu nível de vontade para esse retorno? O quanto você anseia por esse dia? O atual conflito no Oriente Médio, envolvendo Israel, e não é só de agora, isso desde 14 de maio de 48, Israel completou essa semana 75 anos da sua reedição. Uma geração. E ele está sendo presenteado com bombas e bombas e bombas e bombas, 900 bombas diárias. E o nosso presidente vai lá contra Israel. É muito importante você entender também que faz parte do cristão não só estar vigilante, como eu disse anteriormente, como também orar pela paz de Israel. Todo dia quando você for orar, coloque Israel na sua oração. E você sabia que há uma bênção especial para os que oram pela paz de Jerusalém? A Bíblia diz: prosperam os que oram por Jerusalém. Então ore por Israel. Senhor, eu oro pela paz de Israel. Ele é atacado de todos os lados. Você viu lá 900 foguetes por dia são jogados dentro de Jerusalém. Se ele atacar isso aqui, e o mundo desaba contra Jerusalém. É um absurdo, onde já se viu?
Mas ele vai aguentando. Daqui uns 5 dias você vai ver que ele vai revidar. Aí você vai ver o discurso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus colocaria Jerusalém como uma pedra de tropeço, uma pedra para o mundo. Por que que Deus faz isso? Para o mundo não tirar o foco de Israel. Porque Deus anuncia suas profecias através do céu e Israel. Eu amo os judeus. Eu tenho um que mora dentro de mim. Você tem ou não tem um judeu que mora dentro de você? Qual o nome dele? Então pronto. Isso já é o suficiente para você amar Israel. Nós somos a Jerusalém de Deus. Nós somos advento da nova Jerusalém, a que desce do céu, que vai pousar nessa velha Jerusalém. E Jesus vai reinar de lá. Todo mundo. Por isso que aquele pedacinho de chão ali é uma briga terrível. Quinto sinal, a perseguição aos cristãos. Mateus 24, 9. Preste atenção. Isso iria acontecer antes do retorno de Cristo. A mensagem se baseia em: se nós estamos dentro desses cumprimentos proféticos, significa que Jesus está às portas. Imagina você vendo o Senhor. Que dia glorioso, não é, irmãos? Vamos ler em voz alta, vai lá. E sereis odiados por todas as nações. Então, às vezes você se pergunta, por que odeiam tanto o cristão? Se o cristão ele é diferente das outras religiões. Ele nunca está pronto para matar. Essa que é a verdade. O cristão ele está pronto para morrer. O cristão ele não tem medo de nada. Se você pôr a arma na cabeça de um crente fervoroso que ama Jesus, está cheio de Espírito Santo, fala assim: nega Jesus ou morre. Ele fala, pode apertar. O detalhe, a raiva do mundo contra os cristãos é que eles são altruístas. Eles estão decididos a qualquer consequência, que seja ela bíblica, por amor à sua fé. Nós devemos examinar criteriosamente aqui agora o crescimento da perseguição religiosa em várias partes do mundo. Eu não sei se você sabe, o Brasil entrou na lista dos 50 países de perseguição religiosa. Nunca esteve na lista. Agora entrou na lista dos 50 países que têm maior perseguição. Na lista das portas abertas. O Brasil nunca esteve. Nem em época de nenhum outro regime. Agora está. Está por causa da lei. Está porque já tem pastores sendo presos. Está porque há ameaças. Está porque já tem igrejas sendo fechadas. Isso nós estamos falando do Brasil. Agora vamos falar de outros países. Quando nós falamos de perseguição, você deve entender que a perseguição ela tem muitos níveis. Você tem um nível da perseguição máxima, que é mesmo tentar matar ou prender, mas você tem a perseguição psicológica. Você tem a perseguição dita nas telenovelas, nos filmes, nos jornais. Essa semana o jornal, eu acho que é o jornal, usou o termo narcotraficantes evangélicos, dizendo que os evangélicos agora têm também narcotraficantes. Isso é perseguição. Onde já se viu isso? Se um narcotraficante vai lá e diz que ele é evangélico, então agora ele é evangélico. Nós devemos nos encorajar, meus irmãos, a ficar firmes na fé,
mesmo diante da perseguição. Sobre perseguição, eu ainda tenho que dizer algo a vocês, presta atenção. A perseguição, ela vem para pôr à prova a nossa fé. E essa perseguição aqui, de ser colocado, pode deixar na tela, em cadeias e presos, jogados aos governantes e odiados por causa de ser seguidor de Jesus, ela é antes do anticristo. Ela é antes de começar 7 anos de tribulação. Ela está conectada ao mesmo período de apostasia. Olhe bem para mim, a igreja vai passar por essa perseguição, ela já está passando por essa perseguição. Ao redor do mundo já estamos vivendo essa perseguição. Eu não vou mostrar para vocês vídeos porque são muito fortes, mas já mostrei para minha família, nos grupos da família. Quando eu estava na Europa, agora da última vez, pregando, eu tive que pregar com coletes. De frente o Estado, do outro lado uma escrita gritando 5 vezes por dia. Sendo ameaçado de um lado e pregando do outro. De um lado os gritando e bravos comigo, do outro lado eu pregando. Uma Bíblia no painel do carro, em Bruxelas. Então eu, sem querer, isso numa outra vez, deixei a Bíblia no painel do carro. Quando voltei, o carro estava todo quebrado, só porque tinha uma Bíblia. Aqui na Venezuela, pastor teve que sair, no último culto que nós íamos fazer lá, tivemos que mandar gravado. Ele teve que sair escondido de Caracas até a fronteira, dentro de um avião cargueiro, para chegar na Colômbia escondido. O que nós, como cristãos, fazemos de errados? Nada. O nome de Jesus que provoca ira, revolta, eles não querem que esse nome seja falado de jeito nenhum. Fale esse nome para você ver o que acontece. Então ele é escarnecido na Sapucaí, ele é escarnecido no carnaval, esse nome é escarnecido, é zombado. Eu não sei se vocês viram a convenção de satanistas nos Estados Unidos, começaram a rasgar a Bíblia, e quem viu aquilo? Vocês viram também agora recentemente que os Estados Unidos, algumas escolas liberou o ensino satanista para crianças de 5 a 12 anos de idade, quem viu isso? Agora vai lá ensinar, ler Bíblia, orar, vai para você ver o que acontece. E vocês viram também a mulher que foi presa na Inglaterra só porque estava em silêncio, orando caladinha na frente de uma clínica de aborto. Quem viu também isso? Eu deixei de ficar postando sobre isso, porque teve crentes que começaram a ficar preocupados. Pode parecer só má notícia, não é. Eu acompanho sites seríssimos, como por exemplo da missão Portas Abertas, que trabalha somente com cristãos perseguidos. Se você vai, por exemplo, no YouTube, depois você digita lá, Pastor Hernani na África. Você vai ver a gente pregando em alguns lugares, tem que pregar e sair correndo. Esconder-se no meio da floresta. Por que o cristianismo é tão odiado? Porque ele é prosélito. Nós somos abusados mesmo, a gente quer converter todo mundo, irmão. Baixou na frente, a gente fala de Jesus. E isso revolta o mundo. A ideia deles é esse povo que quer mudar a religião dos outros. Então isso gera uma... Nós somos, e eu vou dizer uma coisa para você,
Eu estou disposto a qualquer consequência. Eu estou sem minha correntinha que eu ganhei de presente do Dia dos Pais, a minha outra correntinha que eu ganhei de Dia dos Namorados, porque da última vez que eu estava na Europa lá, eu comecei a pregar e dar-lhe pregar para no aeroporto, e pregando. Todo que eu preguei, 2 deles, falei, ó, aceitou Jesus, tirei a minha correntinha e falei assim, ó, toma isso aqui, uma cruzinha, para você nunca mais se esquecer que eu falei de Jesus para você e se esquecer de Jesus, e me coloquei nele. Um outro lá que eu preguei era tirei a minha correntinha, falei assim, toma, vou pôr no seu pulso. Por quê? Para você se lembrar que eu falei de Jesus para você. Você nunca mais tira essa correntinha daí. Minha filha perguntou, pai, cadê suas correntinhas? Eu falei, filho, o pai deu tudo. Ah, irmão, parou na minha frente, eu não quero saber se o cara tem uma arma. Você sabe, em alguns países aí, ele tem por lei direito de matar até um filho se descobrir que ele mudou de religião. Quando eu estou em campo, eu estou disposto a tudo, meu irmão. Falar de Jesus, ter medo de falar de Jesus. Se eu te mostrar os vídeos, você fica louco. Fala, meu Deus do céu, olha o que o pastor Hernani fez. Por isso que eu não mostro. E a última vez na Argentina, que mataram 2 diáconos e jogaram no lixão da igreja, quem lembra disso? Foram 6 horas da manhã para a porta do hotel, apedrejar o hotel onde eu estava pregando. Em que mundo é que nós estamos brincando? Vamos na igreja, hoje não vamos na igreja, hoje eu estou cansado. Você vai querer estar aí na igreja. A trombeta vai soar. Está chegando a hora que a igreja do Senhor não estará mais aqui. Está chegando a hora que nós não estaremos mais nesse lugar. Está chegando a hora que os fiéis irão subir com Cristo. E aí? Qual é a esperança que você tem alimentado no seu coração? Porque a perseguição já está aí. E aí você tem que perceber que a ideia do diabo de nos distrair, e como que ele nos distrai? Aí entra o 6º sinal. Conecta todos os sinais que eu falei até agora com todos esses. Um conectado ao outro. O 6º sinal, o avanço da tecnologia e o possível uso dela para controle. Apocalipse 13, versos 16 e 17. É evidente que a marca da besta necessitará de uma tecnologia absurda, tipo uma de Starlink. Necessitará de uma tecnologia, de uma velocidade absurda, de uma inteligência artificial absurda, porque a marca da besta, ou a imagem da besta, ela vai ter poder para matar quem não adorar a imagem. Então é claro que a inteligência artificial, a tecnologia vai necessitar, não estou dizendo que a marca da besta é a inteligência artificial ou tecnologia, estou dizendo que ela vai necessitar de uma tecnologia de último nível, absurda. Olha lá o que diz o texto. Ele obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres, escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita e na testa, 17. A fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que, o quê? Que é o nome da besta ou o número do seu nome. Gente, tirada devidas proporções, nos volta ali na época da pandemia, como que a tecnologia nos controlou. E o que é que eu acredito que foi tudo aquilo? Um treinamento. Chegou uma hora que você não podia nem comprar nem vender se não tivesse um comprovante. É ou não é? E aí o povo aceitou tudo subalternamente. Aceitou tudo. Então é evidente que a tecnologia será o controle. E em nome da ciência, ou da saúde, ou da segurança global, da segurança da sua casa, se você for contra isso, você está indo contra a segurança, contra o bem maior,
você está indo contra a ciência, a pessoa será obrigada a aceitar a possível tecnologia atual, senão ela não vai poder comprar e nem vender. Nós já vivemos isso. Guardadas as proporções, nós fomos treinados já e aceitamos subalternamente a tecnologia como ouvir a ciência. É também muito importante ainda como nós podemos pregar aqui, ó. Está sendo transmitido o culto. Ele vai para a internet. Ainda podemos usar a tecnologia a nosso favor. E quando não pudermos mais? Qualquer coisa que você for digitar sobre Jesus na internet, não tem resposta. Fé, não tem resposta. Teologia, não tem resposta. Pastor tal, não tem resposta. Foi tirado todas as pesquisas sobre fé, religiosidade, sobre Jesus, sobre cristão da internet. Você vai fazer o quê? Vamos viver a era dos folhetos de novo? E quando não tiver igreja ou tecnologia, um culto online, o que você vai fazer? Vamos viver a era, ou passaporte. Não, sei o quê? Não, aqui o seu nome indica aqui, ó. Você não aceitou tal marca, você não pode viajar nesse avião. Vamos viajar o quê? De clandestino? Ou vamos viver de cartas, como na época dos apóstolos? Por que você acha que eles mandavam cartas? Porque eles eram perseguidos. Eles não poderiam ser vistos, senão eles chegariam lá e eles mesmos pregavam. Por isso nós temos que usar a tecnologia de forma sábia e estar vigilante quanto aos abusos do poder. A tecnologia será a grande arma usada pelo anticristo. Na realidade, ela já está sendo usada. Sexto sinal, o endurecimento do coração e a falta de amor. Lembra você que eu disse há poucos minutos da falta de amor entre os ímpios. Agora vamos falar da falta de amor entre os crentes. 2 de Paulo a Timóteo 3, do 1 ao 5, vamos analisar esse texto aqui de uma forma muito interessante. Vamos ler? Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos e ímpios. Sem amor, incapazes de perdoar. Leia em voz alta, incapazes de perdoar. Mais alto. Mais alto. Caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de santidade, todavia negando o real poder, afasta-se, pois destes também. Agora, o texto aqui está dizendo o seguinte: seja amigos desses. É isso? Diz o quê? É grave, gente. Aqui nós estamos analisando coisas práticas, como, por exemplo, a crescente indiferença, egoísmo, falta de amor na sociedade, como já lido. E nós devemos nos encorajar e a nós mesmos nos desafiarmos a viver o amor cristão genuíno, como testemunho para o mundo, como os cobertores, o quilo de alimento. Isso é a nossa mensagem para eles. Antes de pregarmos com as palavras, pregamos com as nossas atitudes. Tudo isso que nós estamos vendo aqui são sinais que a Bíblia diz que iria acontecer antes do retorno de Cristo. E o oitavo e o último sinal, o declínio da igreja e a apostasia generalizada. 2 de Paulo aos Tessalonicenses 2, versículo 3. Não vos deixei enganar de forma alguma, pois ninguém, porquanto
antes daquele dia virá a apostasia, então será revelado o anticristo, o filho da perdição. Olha para mim. Por que para nós avivamento se tornou uma mensagem de crucial importância? Deixe-me tentar te explicar de uma forma bem simples. Avivamento é fervor espiritual. É reacender o coração por Jesus. Escute bem. Essa igreja só sabe falar de avivamento, essa igreja só sabe falar daquilo que importa. Avivamento é o antônimo de apostasia. Apostasia, avivamento. Apostasia só acontece com crente. Avivamento só acontece com crente. Um crente avivado não apostata. Um crente debaixo de oração permanece firme, mesmo diante de decepções. Ele não apostata da fé. Deixa eu te falar uma coisa. Põe o nome que você quiser. Se você está sem congregar, você está de forma imperceptível apostatando. A carne vai se acostumando com o não culto, com o não ir à congregação. Se nós não tivermos um avivamento nos próximos 5 anos, olha para mim, gente, eu estou falando sério, é grave. Quando eu falo nós, eu falo a igreja de forma geral. Esse pastor aqui fica triste. Claro que você fica triste. Tantas pessoas saíram da igreja. A gente fica triste. Mas a minha preocupação maior é continuar pregando o que eu preguei sempre. Pode ter 40, 30, 2. Eu não vou mudar. Eu não vou mudar o jeito que eu prego. Não vou mudar a minha mensagem. Não vou deixar de corrigir quem está em pecado. Eu já disse aqui 1010 vezes. Se você pecar, eu vou fazer da sua vida um inferno. Eu vou sentar com você e com a sua esposa. Você vai confessar seu pecado. Você vai arrumar esse pecado. Você aqui não peca à vontade.
E o senhor não pretende mudar isso, pastor? Não pretendo mudar. Se você pecar e eu não sei, você vai para o inferno. Se eu pecar e eu ficar sabendo, você me arrasta junto. Então eu não vou deixar você trair a mulher e ficar em paz, trair o marido e ficar em paz, roubar, ficar em paz, adulterar, mentir, ter vício em pornografia e ficar em paz. Não vou, porque o Espírito Santo não deixa. Ora, você quer o quê? Você quer um pastor ou um colega? Então vai por mim. Eu não vou mudar. Pode ser que do pouco de gente que nós temos aqui hoje, diminua ainda mais para o próximo culto, depois do que eu acabei de falar. Eu não vou mudar. Você não vai ficar aqui fazendo coisa errada em paz. Eu não vou deixar você em paz. Se você trai, você vai deixar de trair. Ou vai deixar a igreja. Se você mente, você vai deixar de mentir. Ou vai deixar a igreja. Se você rouba, você vai deixar de roubar. Ou vai deixar a igreja. Se você ama a sensualização, você vai deixar de se sensualizar. Ou vai deixar a igreja. Eu não, olha bem dentro dos meus olhos, eu não vou mudar. Gente, eu não estou aqui atrás de status. Eu prego nas maiores igrejas do Brasil e do mundo. Eu não estou aqui atrás de status, eu não estou aqui atrás do dinheiro dessa igreja. Eu estou aqui porque eu tenho uma voz de Deus. Eu não vou mudar. Sabe o que eu quero? Eu quero chegar no céu. Falar, Senhor, o Senhor me colocou uma igreja. Não consegui fazer tudo o que eu queria, mas consegui pregar tudo o que eu queria. Consegui ser quem eu sou diante de um povo, sem nenhum fingimento. Pensa, olha aqui para a minha cara. Esse pastor aqui, ele tem um apelido, sincericida. Se eu cometer um erro aqui hoje, amanhã você vai ficar sabendo que eu tenho um problema sério comigo de sincericida. Eu não consigo subir no púlpito sem confessar um erro meu. Eu preciso que você entenda que o desespero da minha alma é o fervor espiritual. Sabe por quê? Há muitos anos atrás, eu passei anos, quase 9 anos, pregando só sobre a volta de Jesus. E depois eu saí da volta de Jesus para o avivamento. Quando começou a pandemia, vocês vão se lembrar, eu comecei pregando a volta de Jesus. E entramos na mensagem de avivamento. Por quê? O avivamento é a única receita, na realidade é o único antídoto para a apostasia, o avivamento. Sem o avivamento, todo mundo vai apostatar da fé. E da apostasia vem o anticristo. Ele nasce de dentro dos desigrejados. Ele vai ser o avivalista da vez. Precisamos que você desperte. Por isso que eu tenho insistido tanto com as crianças. Porque essas crianças daqui 10 anos serão os adultos. A mente deles hoje vai ser marcada, como disse a minha filha essa semana. Esse foi o melhor dia da minha vida. Por quê, filha? Porque eu enchi muito do Espírito Santo. Eu falando da quarta passada. Eu quero que você entenda isso.